Oi! Hoje é resenha do conto Morfina, escrito por Humberto de Campos, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, e dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. Quando o Carvalho Souto, meu companheiro de escritório, sofreu aquele acidente de automóvel em que fraturou 2 costelas e o braço esquerdo, eu ia vê-lo, quase diariamente, à Casa de Saúde Santa Genoveva, na Tijuca. A solicitude persistente com que velava pelo meu amigo fez-me, em pouco tempo, íntimo dos médicos do estabelecimento, e de tal maneira que, 34 dias depois, quando Souto recebeu o boletim concedendo-lhe alta, eu contava já a um amigo novo, na pessoa amável e mansa do Dr. Augusto de Miranda, que exercia então ali as funções de subdiretor. Filho de médico e neto de médico, Miranda nascera, pode-se dizer, no 4º ano de medicina. Aos 7 anos, já utilizava o seu pequenino serrote de fazer gaiolas, serrando com ele a perna dos passarinhos que apareciam com alguma unha doente. Assim começa Morfina, escrito por Humberto de Campos, que conta a história, não, aparentemente, né, parece que vai ser a do médico aqui, não é dele não, é na verdade uma das pacientes atuais que ele possui. Pois bem, é uma certa senhora já bem idosa, que o narrador aqui do conto acaba descobrindo um outro dia, né? Você sabe, nós dois ficaram amigos, né? O narrador do conto e esse tal médico, né? Ficaram amigos, então frequentemente ele até retornava então à instituição hospitalar para bater um papo com o amigo, né? Então, um certo dia ele realmente conheceu a protagonista aqui dessa história, que se não me falha a memória, acho que nem é dito o nome dela, mas o que importa é que o que a gente acaba descobrindo que a história que vai ser contada é uma coisa referenciada do passado. O médico conta então a vida, né, sofrida desta então senhora agora, como ela era na juventude, qual foi o sofrimento, os perrengues por qual ela passou. Bom, sintetizando a história, num determinado dia, ela casada, aliás, casada com um médico também, conhecido deste médico aqui que narra a história, né? Pois bem, determinado dia, ela estava sofrendo com dores incrivelmente fortes, né? Dores hepáticas, pois ela não se aguentava mais, ela gritava, ela esperneava, e o médico, seu marido, não teve outra, claro, o que fazer, né? Teve que aplicar uma dose de morfina para aliviar aquela dor intensa. Bom, dito e feito, foi um santo remédio. Ela relaxou, dormiu tranquilamente. No dia seguinte, tome-lhe dor mais uma vez, e o médico já ficou assim, caramba, isso pode ser algo preocupante. Mas, de qualquer forma, aplicou mais uma vez a morfina e a coisa se deu da mesma maneira. Ela relaxou, dormiu tranquilamente, passou a madrugada, né, uma serenidade, mas acordou de novo com fortes dores. Só que aí, o médico, marido, macaco velho, percebeu, peraí, aí tem coisa, não é mais dor não tem nada de sofrimento ali naquela situação. Ela estava viciando em morfina, olha só a danadinha, né? Fingindo para o marido, fingindo dores, né? Querendo mais daquela substância. E aí, o que vai acontecer? O médico, o marido, vai atender aos seus vícios? Bom, eu não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, com certeza, essa história aqui do Humberto de Campos passa por algumas transformações, algumas coisas que você fala, caramba, vai render por um lado, mas depois você percebe que a narrativa caminha para um outro caminho que você fala, até interessante, mas talvez eu gostasse que fosse por outro. Para início de conversa, né? A abertura do texto, o primeiro parágrafo, né? Ele termina de uma maneira que você fala, caramba, que médico doido, ele serrava lá, né, as perninhas dos passarinhos, né, um exagero, né, o problema era só da unha, e ele já metia o serrote e arrancava a perna inteira. Você já pensa, caramba, teremos aqui a história então de um médico completamente sádico, daquele tipo psicopata, né, que não tem sentimento para com os animais, né, o sofrimento deles, vai saber o que ele vai fazer então com os seres humanos, né. Uma coisa bem típica, né? Super bem colocada ali no começo
da narrativa, só que depois a gente percebe que não tem nada a ver a história que a gente vai acompanhar com esta situação daquele específico médico. Só no momento assim mais para frente da história que a gente percebe a reação dele quando ele conta a história então dessa senhora, agora senhora, né, mas antigamente jovem e bela, casada também, que você percebe a reação que ele tem contando a história, você fala, tá, tem uma certa frieza, você pode até lembrar, o cara talvez não, né? Com certeza ele deve ser um psicopata, mas isso não importa para a narrativa, de fato, o que vale é a história ali daquela senhora. E de novo, sim, temos aquela situação onde temos uma história embutida dentro da outra, e que, né, en passant, passa por uma também interessante que podia ser desenvolvida. Quem sabe, né, o próprio Humberto de Campos, talvez, num outro texto, num outro conto, tenha se valido dessa situação de um médico bastante doentio. Mas enfim, o que vale aqui não importa. O que estamos a desenvolver é a história da viciada. E realmente, o marido ficou numa situação muito tensa, delicada. Ele não sabia mais o que fazer com a sua senhora que estava com esse vício. De qualquer forma, num determinado momento, ele até deixou bem claro para ela, você está viciada nisso, você precisa se tratar. Bom, ele arranjou um jeito de consertar a esposa, né? Um outro médico também conhecido dele, que vinha de estudos lá do estrangeiro, exatamente, né, sobre as pessoas viciadas em substâncias tóxicas, né? Substâncias, aliás, medicinais até, né? Porque isso acontece bastante, né? Às vezes a pessoa fica viciada no próprio remédio para uma certa doença que ela possa ter. Foi exatamente o caso aqui desta senhora, né? Mas o que vale então é que ele, sabendo então que tem esse outro colega de profissão que especificamente tem essa especialidade, caramba, ele mandou imediatamente a mulher para lá e se iniciou um tratamento. Só que aí veio também uma outra mudança aqui nesta narrativa. A história que parecia apenas uma história de tensão, de sofrimento, vamos combinar, né? Não parecia muita coisa assim relacionada a horror, terror, nada disso. Ganha agora uns ares talvez de novela cheio de ares rocambolescos. Como assim? Pois é, o que acontece aqui? O médico se mostra também outro pirado. O médico, né, que é o especialista lá em pessoas que são viciadas. Pois é, se descobre depois de alguns meses, talvez, eu acho, o marido, né, desta senhora, ele acaba descobrindo que o outro cidadão, o outro médico, ele também é um viciado em morfina. E o que ele faz? Ele se faz da sua profissão para ficar em contato com mulheres que também estão viciadas na mesma substância. E o que ele faz? Lá, durante a consulta, ele aplica nele uma dose e aplica uma outra dose nela. Olha só que belo! Então ele convive com pessoas, quer dizer, ele vai alimentando o vício das outras e também alimentando o seu próprio vício, ali numa camaradagem, né? Só que também, claro, piora, porque aí que é a coisa da novela, né? Ele também vira amante desta mulher. Bom, dito e feito, né? Obviamente, eu só tenho a situação de fazer um desquite. Como assim? Você me traiu, caramba, com a pessoa que eu arranjei para te tratar? Uma situação realmente tensa, que parece mais uma novela, né? Num certo momento você pensa, mas cadê a história de terror que temos por aqui? Na verdade, né, quando é revelado num parágrafo que o cara é sacana, ele se vale das pacientes para continuar o seu próprio vício, naquela simbiose maluca, né, entre doutor e tratada, você fala, caramba, a história também está ganhando ares interessantíssimos, só que vira novelinha, né? Mas ok. Bom, nesse inteirinho aí nasceu o filho do casal, né? E claro, como ele se desquitou da esposa, ele passou a cuidar do garoto. Quer dizer, naquelas que antigamente se fazia, né? A pessoa cuida do filho, mas na verdade mete no internato, né? A instituição que acaba criando. Mas é o que vale, a situação que temos aí. Bom, é uma situação de família desfeita. De novo, né? Parece mais uma coisa de novela do que de um conto de terror. Mas, ok, o tempo vai passando. E, de fato, o médico aqui, ele nunca deixou de sentir grandes sentimentos para a sua mulher. Foi um motivo de felicidade durante muito tempo. Inclusive, né? Eles têm um filho juntos. Bom, os anos foram passando. E a gente vai para um outro momento onde temos uma outra também reviravolta interessante, quando a própria mulher, né, ela arranjou um jeito, assim eu havia esquecido de comentar com vocês, num segundo momento ela começou a falsificar a assinatura do marido, foi antes de ele chamar então outro especialista. Bom, ela falsificava a assinatura dele para justamente, né, comprar
a morfina, a parte que continuar o seu vício. Mas de qualquer forma, né, o vício continuou e depois de um certo tempo ela cometeu um erro quase fatal, né? Ela foi aplicar lá a dose de morfina, o vício nunca passou, na verdade, né? Só que ela, em vez de aplicar no músculo, ela aplicou numa veia. Aí o negócio ficou doido, porque ela começou a se queimar completamente por dentro. Sim, é um medicamento que não pode entrar na circulação sanguínea, porque senão dá merda. Foi o que aconteceu. E aí toma-se outro desespero, a mulher fica maluca, chama a empregada, vou morrer, não sei o quê. Enfim, é uma situação também que, embora tensa, você de novo fica pensando, caramba, parece que a história ela está perdendo seus ares de terror. Há uma tensão aqui e ali, você fica achando que a história está legal, mas também ela vai para um caminho que talvez você não quisesse que ela fosse. Ou seja, durante umas 2 páginas mais ou menos, o texto fica assim, vai e não vai, você fica na sensação, a história é boa ou não é? Porque a gente sempre tem que curtir exatamente este momento. Bom, agora eu preciso falar a respeito do final da história, e se você não quiser saber exatamente do que se trata, porque você está acompanhando junto comigo a leitura, está tudo contrário aqui, né? Do livro Medo Imortal, que aliás eu deixo aqui na descrição do vídeo um link da Amazon para você poder comprar esta belezinha. Aquele esquema, pessoal, se na hora da compra você se vale do link que eu deixo aqui, você acaba ajudando o canal, porque eu ganho aquela comissão de vendedor da Amazon. Se você puder dar essa força para o canal, já agradeço de antemão. Mas enfim, se você não quiser saber o final agora, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para o ponto onde eu atribuo uma certa nota por aqui, porque agora vou dizer como esta narrativa se encerra. E aí sim, no final, a gente pode dizer que temos algo de mais tenso, que a gente fala, caramba, porque vamos combinar, né? A história realmente oscilou demais. Mas indo direto ao ponto, chega um momento que você até lembra, caramba, eles tinham até um filho, isso foi esquecido. Parece que o autor ficou um pouco negligente com as coisas que ele colocou ao longo da narrativa. Ele foi esquecendo de tudo, o texto foi se tornando fraco. São questionamentos que você vai fazendo como um leitor atento, que está curtindo a história, mas também consegue ser crítico de alguma maneira. Tá. Não há um erro do autor. De fato, o moleque volta. Porque depois de anos, com 5 anos de idade, o garoto, ele vai visitar a mãe. Lembram, né? O pai nunca deixou de admirar a esposa. E quando um dia ele percebeu que, caramba, eu acho que ela conseguiu se curar. Então ele levou o filho dela para poder, né, voltar os laços, né? Mãe e filho unidos novamente. Lembrando que ele estava no internato. Pois bem, aí que a coisa se desanda exatamente ali nos últimos parágrafos, então, do conto, quando, num ato completamente translocado da mulher, ela começa a esganar o próprio filho. Pois aí, outro corre-corre para salvar, ela gritando, né, matem-me, matem-me, mas salvem meu filho. Ela não consegue parar de estrangular o pescocinho da sua própria cria. Então, a tragédia se dá porque aí o garoto acaba morrendo. E sim, que final impactante, que final tenso, né? Horroroso mesmo. Bom, o texto fica, acho que excelente assim, nas suas derradeiras linhas finais. Mas ainda tem mais um gostinho ainda interessante que o Humberto de Campos dá um bom arremate aqui para essa história, porque são 2 finais, na verdade. Esse que eu acabei de contar, da tragédia ali familiar, e o outro que também se coloca como uma coisa que apavora também mais ainda o leitor no encerramento do conto. É que a todo momento essa história estava sendo narrada por aquele médico que o narrador da história acabou conhecendo. E sempre lhe perguntava, né, o que de mais profundo aconteceu com essa mulher, né? Qual foi a coisa mais pavorosa? Aí você pensa, pô, a coisa pavorosa foi ela ter matado o próprio filho? Mas não, ainda tinha um restinho. É que agora ela precisa ser cuidada o tempo todo para que ela não faça um outro absurdo. Qual que é o absurdo? De querer arrancar as próprias mãos que mataram o filho. Então ela está translocada mais ainda nesse ponto. Ou seja, o texto se encerra de uma maneira bastante interessante, bastante vigorosa, né, com 2 pontos fortes de trazer emoção para nós, leitores. Ou seja, aquela gangorra que ia e vinha numa situação que a história podia partir para um lado, mas depois ia para outro, e você podia ficar até decepcionado, né? Aquelas coisas de ares novelescos.
tudo no fundo se transforma, se transmuta em algo interessante. Mas da mesma maneira, esse texto aqui poderia ser vasto, poderia ser matéria para se criar um longo texto, talvez até um romance, porque ele pode ter vários desdobramentos. Esses dois médicos malucos que aparecem aqui na história já rendem várias e várias histórias com certeza interessantes. Não só a figura desta mulher que teve uma vida completamente sofrida por causa de um vício e depois ficou bem lelé da cuca. De fato, esse texto aqui, ele surpreende de alguma maneira, para o bem ou para o mal, ele sempre está surpreendendo o leitor, pelo menos na minha opinião. Quero saber o que vocês acham a respeito desse texto aqui, que tem lá a sua característica estranha, esquisita do seu desenvolvimento. Enfim, gostei bastante então aqui de Morfina, de Humberto de Campos. E para ele eu atribuo uma nota que eu acho bastante válida. 4,5 asteriscos. Muito bom mesmo. Mesmo que em certos pontos eu não tenha curtido exatamente tudo, do jeito que foi narrado, quando a coisa realmente acontece, aí o texto sempre acerta, ele não fica devendo. Quando ele dá na tua cara, ele dá com vontade e você fica, opa! Gostei bastante, realmente, do texto do Humberto de Campos. Falando nele, o projeto aqui, Mês do Terror, edição 2022, está acabando. E na próxima segunda-feira faremos a leitura do último conto aqui, também do Humberto de Campos, que será Os Olhos que Comiam Carne. Parece também um texto interessante, tem algumas referências a respeito dele, mas eu comento lá no próximo vídeo. Mas, enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto nesse mês de nesse ano de 2022. E tchau!